E hoje eu vim falar de um tema que vem sendo muito comentado e muito falado, que é crise de ansiedade. Eu acredito que a gente já tinha certas crises de ansiedade depois dessa pandemia, desse tempo de isolamento. A gente começou a ter mais crises ainda e agora temos que conviver com isso. Eu vim falar com você sobre a minha experiência pessoal, sobre toda a minha vivência com ansiedade e como que eu superei as crises de ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa e tem crises de ansiedade principalmente, fica até o final desse vídeo, que esse vídeo aqui vai te ajudar demais. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, eu falava nesse canal muito aqui sobre Instagram, marketing digital, e eu ainda pretendo trazer algumas dicas bem importantes, bem específicas sobre como crescer na rede social, porém, o maior foco desse vídeo aqui vai ser as coisas emocionais e a vivência que eu tive, porque eu acredito que pessoas curadas curam pessoas. Primeira coisa que eu vou falar, antes de entrar no âmbito emocional das crises de ansiedade, eu quero falar sobre a questão física. No quesito físico, quando a gente está sofrendo uma crise muito forte de ansiedade, o que costuma acontecer? A gente costuma sentir uma dor muito forte no peito, a gente acha que vai morrer, a gente tem suor, tremedeira, nervoso, calafrio, e outros sintomas, vontade de vomitar, outros sintomas que realmente ali naquele momento ali a gente acha que a gente vai até morrer, que a gente precisa de um médico, que a gente precisa de ajuda, ou que se a gente sair na rua vai ser pior, que a gente precisa ficar dentro de casa. Esses sintomas físicos, eles acontecem por quê? Por causa da adrenalina que é liberada no nosso corpo no momento em que a crise de ansiedade começa a tomar conta da gente. O que é essa adrenalina? A adrenalina geralmente ela é liberada por dois sentidos, ou é o sentido de fugir, ou é o sentido de lutar. Como assim, Carol? Imagina agora uma situação de trânsito em que, por exemplo, você bate o carro. Na hora que você bater o carro, você vai conversar com a pessoa ela tá muito estressada e vai pra cima de você. Naquele momento, você vai ter essa sensação. Você vai começar a passar mal, ficar nervosa, estressada, ter suadeira, calafrio. Por quê? Porque tá começando a liberar adrenalina no seu corpo. E aí o seu cérebro basicamente faz isso pra te dar dois comandos. Ou vai ser o comando de eu tenho que lutar, eu tenho que brigar ali, ou vai ser o comando de eu tenho que fugir, eu tenho que correr dessa situação aqui e tal. Dá licença? Senhora? É por causa desses dois comandos. E o que acontece muito? A ansiedade, ela bate por vontade de fugir de uma situação que não existe. Então eu vou falar muito mais sobre isso com vocês, porque a ansiedade muitas das vezes ela acontece por algo que a gente mesmo criou na nossa cabeça, tá? E aí o corpo começa a liberar essa adrenalina e a gente começa a sentir todos esses sintomas. Existe uma ansiedade, que é uma certa ansiedadezinha, que é algo normal. Por exemplo, antes de um evento, a gente fica com um pouquinho de dor de barriga, ou antes de uma palestra. Isso é algo normal, gente. Não confunda isso com crises de ansiedade. Crises de ansiedade é quando a gente realmente passa mal e dependendo da situação a gente acha até que vai morrer. E nesses sintomas físicos, a gente precisa ficar muito atenta a... Isso pode acontecer por situações reais, ou seja, por uma briga de trânsito mesmo, por situações inconscientes. Às vezes a gente dá uma crise de ansiedade e a gente não sabe o porquê. Foi algo que ocasionou aquilo ali na nossa mente, mas está na nossa mente inconsciente, né? No subconsciente nosso ali, a gente não sabe realmente por que aquilo ali está acontecendo. Ou é algo criado, que é o que eu falei para vocês. A gente sofre por situações que a gente pensa que pode acontecer. Ou seja, é excesso de futuro. A gente cria situações ali. Existem algumas coisas que podem agravar quando a gente tem crises de ansiedade, que é o café, que sobe muito adrenalina. Quero café! Quero café! O álcool. E aí você pode pensar, não, cara, mas quando eu bebo eu fico bem. Quando você bebe, você fica bem. Mas depois o seu corpo precisa começar a subir a adrenalina, né? Porque sua pressão começa a cair. E aí você fica mal de novo. E a crise de ansiedade ela pode voltar pior. Isso eu tô falando, gente, nos sintomas físicos, tá? Não tô falando nada de emocional aqui não. O mosquito passando. Outro exemplo é os remédios controlados. Por exemplo, quando você toma algum remédio controlado que pode causar depressão, que pode subir a adrenalina, ou que pode baixar ali aquele hormônio da alegria, aquele hormônio que tá, eu não lembro o nome. Esses tipos de remédios controlados também pode fazer mal e pode alimentar a nossa ansiedade. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, principalmente quem já tem crises de ansiedade. Passando agora do quesito físico para o quesito emocional, os principais gatilhos que a gente tem para poder ter uma crise de ansiedade é falta de controle da situação, ou seja, está acontecendo alguma situação ali, você não consegue controlar aquela situação e aí aquilo ali te dá uma ansiedade. Situações não resolvidas, você tem uma briga com alguém ali, isso vai até fazer parte do que eu vou contar sobre a minha crise de ansiedade, a mais forte que eu já tive e como que eu passei por ela. Foi por causa de uma situação não resolvida. Você tem uma situação com a pessoa, você pode sentar ali com a pessoa, conversar, explicar pra ela o que aconteceu e vocês chegaram a um acordo, mas você prefere guardar aquilo ali pra você e aquilo ali começa a te corroer, você começa a criar na sua cabeça situações que nem aconteceram e isso daí te gera uma crise de ansiedade e incertezas.
incertezas do futuro, incertezas do que vai acontecer, a gente gosta de controlar as coisas e ter tudo na palma da nossa mão. Então, quando a gente começa a identificar esses gatilhos, a gente já precisa começar a cortar o mal pela raiz. Uma das coisas que a gente precisa ficar bem atenta aqui, a ansiedade emocional, aquilo que é criado mesmo por a gente, geralmente é um excesso de futuro que nos impede de viver o presente e de ver a beleza do futuro. A gente fica pensando tão focado no futuro que para o futuro existir a gente precisa fazer um presente. E a gente fica tão focado nisso que a gente acaba não vendo a beleza que o futuro pode trazer e a gente vive a vida toda frustrado e cheio de incerteza. Eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo, tá? Esses dias é bem real, assim. Eu já não tive uma crise de ansiedade, tá? Depois dessa crise, essa última que eu tive, que eu superei, nunca mais eu tive uma crise de ansiedade. Mas eu tive uma certa ansiedade. Eu fiquei 2 dias controlando ela, mas no 3º dia me tomou. E o que aconteceu? Isso foi uma história criada na minha cabeça, não era nada ainda com certeza. O meu carro quebrou, tá? E aí eu mandei pro mecânico e a gente já tava sem dinheiro para fazer os orçamentos. Esse carro tá dando muito problema e a gente precisa dele para trabalhar, tá? Não é algo de lazer, eu trabalho com carro, sou motorista. E eu mandei o carro pro mecânico, o mecânico mexeu e me falou, olha, é cabeçote. E para quem não sabe, quando o cabeçote do carro quebra, é cerca de 5 mil reais, eu não tenho esse valor. Quando ele me falou isso, ele falou, eu acho que é cabeçote. Ele não falou comigo, eu testei, eu fiz e é cabeçote. E aí eu já comecei a sofrer. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou ter que olhar, eu vou ter que conferir pra saber se realmente... Pera rapidinho, gente, que meu cachorro tá dando uma crise ali porque ele quer minha atenção. Neném, vamos... Fica calado, deixa a mamãe terminar o vídeo que a mamãe já te dá atenção, tá? Em nome de Jesus, amém. Não era nada ainda confirmado, tá? E eu passei 2 dias, não, vai dar tudo certo, não vai ser cabeçote não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E aí no 3º dia... Ele falou comigo, olha, eu não consegui ter um diagnóstico certo do seu carro, tal, tal. Meu marido falou, não, vamos levar em outro mecânico, porque outra pessoa vai conseguir dar o diagnóstico certo. Realmente aquilo ali era um problema do mecânico, tá? Não tô falando mal dele, mas era um problema dele, ele não soube olhar e resolver o problema. Mas eu fiquei tão ansiosa com aquilo, mas tão ansiosa que eu acabei caindo na armadilha de ter uma ansiedade antes de ter a certeza. Tá? E aí, 2 dias eu tinha conseguido vencer essa ansiedade, no 3º dia eu fiquei mal, fiquei na cama o dia inteiro, falando, agora acabou, eu preciso do carro para trabalhar e eu não tenho dinheiro para pagar, e fiquei muito mal, com uma ansiedade de algo nem tinha acontecido. E hoje, levamos no outro mecânico, e o mecânico, a primeira mensagem que ele mandou para mim, olha, provavelmente é algum problema bem bobo, mas eu já fiz todos os testes e não é cabeçote. Ou seja, eu sofri um dia inteiro na cama, e meu marido 2, tá? Porque ele é mais ansioso que eu. Eu sofri um dia inteiro na cama, por algo que nem era real. Então a gente tem que entender e deixar com que as coisas aconteçam, respeitar o tempo antes de que a gente deixe a ansiedade tomar conta. Uma das coisas que eu vou falar muito aqui é pensamentos negativos. A gente precisa controlar os pensamentos negativos. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Gente, eu não vou pegar minha Bíblia ali, porque senão eu vou ter que fechar o vídeo, eu tô gravando no celular. Mas se eu não me engano, é em Filipenses 4:6 que fala assim, alegrem-se no Senhor. Digo novamente, esse é o Senhor dizendo, digo novamente, alegrem-se, faça a sua amabilidade conhecida, pois perto está o Senhor. Não fiqueis ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graça, apresentai seus pedidos ao Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. E a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Muita gente não entende esse versículo, mas tem algo que eu preciso destrinchar aqui para vocês. Deus, Jesus, quando ele falou isso, ele já sabia o que a ansiedade causava em nós. Quando ele fala alegrem-se, ele sabia que a ansiedade deixa a gente triste. Quando ele repete pra gente, alegrem-se no Senhor. Faça a sua amabilidade conhecida. Por que ele está falando sobre amor, sobre ser amáveis? Porque ele sabe o tanto que a gente fica irritado e nervoso e a gente é grosso com as pessoas. E ele falou, perto está o Senhor. O que ele está querendo dizer pra gente? Que o Senhor o tempo todo, ele está próximo da gente. Por mais que a gente acredite que todo mundo abandonou, que tudo está contra a gente, que Jesus nos esqueceu, ele está perto da gente. E aí ele já deixa uma ordem pra gente. Não andeis ansiosos por causa de coisa alguma. Porque ele venceu o mundo. Ele já passou por isso daqui, ele já venceu o mundo. E ele dá aqui pra gente agora a chave de vencer a ansiedade. Mas em tudo através da oração e da súplica e através de ações de graça. Apresentar os seus pedidos a Deus. O que ele está falando aqui pra gente? Ele está dizendo, tá ansioso? Entrega para Deus, vai orar. Tá orando, não tá dando certo não? Suplica, chora, grita, implora. Porque é assim que Deus nos ouve, irmão. Chama a atenção de Deus para você de alguma forma. Mas aprenda a chamar a atenção de Deus.
pra você, porque quando eu contar meu testemunho pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando sobre isso aqui. Isso daqui é bonito demais, irmãos. Isso daqui é forte demais, gente. Às vezes a gente não entende isso, mas é através da oração, através da súplica. Às vezes a gente ora, mas a gente não entrega. E aí quando a gente começa a entregar a nossa alma, a suplicar, a pedir a Deus, ele vem ao nosso socorro. E aqui tem a chave de tudo. Jesus, ele sabia o tanto que a ansiedade, ela tira a nossa paz. A ansiedade, ela destrói a nossa paz. A gente não tem paz nenhuma quando a gente fica ansioso. E aí ele fala, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Ele sabia que a ansiedade, ela mexe com o nosso coração e ela mexe com o nosso psicológico. E a paz que excede todo entendimento. Então, uma das coisas que a Bíblia já deixa pra gente é a chave de como passar pela ansiedade. Isso daqui, se vocês conseguirem aplicar isso daqui da forma que eu apliquei, fica até o final, em nome de Jesus, pra vocês ouvirem o que eu tenho pra falar. É lindo demais. Funciona, entende? É algo transformador, vai além da medicina, muito além da medicina. Eu demorei para entender isso, mas uma chave que Deus me entregou é que a nossa vida, ela é como uma obra de uma casa que a gente entrega na mão de arquiteto. A obra, ela precisa ter estrutura. Estrutura é quando a gente passa pelos momentos difíceis para forjar, para formar o nosso caráter, porque só tem história para contar quem vive a história. E aí depois dessa obra feita, dessa estrutura feita, a gente precisa passar pelos acabamentos, para que a gente não entre na casa e fique vendo os remendos ali, não, tem que ser tudo bem acabado. Por isso que Deus, ele mostra pra gente tudo da forma que tem que ser feito. E por fim, é a fase do desfrute, porque é quando a gente já passou pelas dificuldades, a gente já venceu, a gente já aprendeu, a gente já sabe como fazer. Você precisa passar por isso para ter maturidade, para encarar a vida, para encarar os negócios, para encarar as coisas. Como que, por exemplo, Deus vai te dar uma empresa de negócio se você nem entende de financeiro? Você precisa passar pelas dificuldades, talvez financeira, para aprender a dar valor ao dinheiro. Se realmente essas fases, elas precisam acontecer para formar o nosso caráter. Então aprenda a respeitar o tempo de Deus. E na obra ela precisa ter estrutura, acabamento, para você conseguir desfrutar da obra de Deus da forma que precisa ser feita. Agora eu vou entrar numa parte aqui que eu acredito que a maioria esteja aqui até agora só por causa disso, que é como controlar uma crise de ansiedade. Existe um passo de mágica? Não existe. Primeiramente, tudo é treino, tá? Tudo é repetição, é um processo. Não adianta, talvez, para muita gente aqui vai funcionar de primeira. Assim como funcionou comigo. Eu já tinha tido muitas crises de ansiedade, mas o que eu fiz aqui, todos os passos que eu fiz aqui, foi na minha última crise de ansiedade, nunca mais eu tive. Então, assim, pode ser que algumas pessoas funcionem de primeira e outras pessoas precisam repetir esse processo. Mas entenda que funciona. É um processo que funciona. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é identifique a crise. Vocês precisam entender quando vocês estão tendo uma crise. Quando é algo que, poxa, isso daqui é uma crise de ansiedade. Eu preciso identificar que é uma crise de ansiedade pra me começar a tratar. A primeira coisa que a gente precisa tratar é os nossos sintomas físicos. A primeira coisa, gente, é a respiração. A gente fica muito nervoso e a respiração, ela desencadeia todo o resto. Porque a gente desregula a respiração, a gente começa a respirar muito. Então, o que eu fazia? Respirava, prendia a respiração, segurava e contava até 5, soltando. 1, 2, 3, 4, 5. Respirava, prendia e soltava. Por quê? Quando a sua respiração começar a acalmar, o seu corpo todo vai começar a acalmar. É algo físico, realmente físico. Evite as substâncias que pioram. O álcool, os remédios controlados, excesso de café, tudo isso vai ajudar na sua crise, tá? Se possível, faça algum exercício. Os exercícios liberam hormônios que vão te ajudar a combater, tá, gente? Eu conheço muita gente que hoje leva um estilo de vida muito saudável, na academia, com corpo fitness e tudo, mas tudo começou com uma crise de ansiedade que, para controlar, foi os exercícios que ajudou essas pessoas, tá? Controle os seus pensamentos, é o que eu falei pra vocês. Existe um filme, que é até do Homem-Aranha, Tom Holland, que fala, não sei, mas existe um filme dele em que as pessoas podem ouvir o pensamento um do outro. E eles chamam isso de ruído. E eles precisam ficar pensando a mesma coisa. Por exemplo, tem o chefão lá, ele, para ninguém saber os pensamentos dele, ele fica pensando, eu sou o círculo, eu sou o círculo. Isso mostra pra gente que a gente consegue controlar os nossos pensamentos. Quando começar a vir um pensamento negativo, desvia a atenção do pensamento negativo, começa a pensar em outra coisa, lembra de um momento bom. Toda vez que eu tinha uma crise de ansiedade, eu sempre lembrava de mim numa praça, deitada no colo de Jesus, Jesus fazendo carinho em mim. Era a única coisa que conseguia desviar a atenção, o foco da minha crise de ansiedade. Então, pense num momento que realmente é bom pra você, um momento que traz luz pra você, que traz calmaria pra você. Talvez colocar um vídeo, ouvir o barulhinho do mar, ver um vídeo com o mar, aquilo ele pode trazer uma calmaria pra você, não sei. Mas pense em algo que vai te trazer paz. Uma das últimas coisas que eu vou falar, que foi o que mais funcionou pra mim, é ore, entregue e confie. Ora, gente, chama a Deus mesmo, pede, Senhor, eu tô te pedindo, faça presente agora.
Entrega para ele todo o desejo do seu coração, toda aquela ansiedade, fala, eu não quero sentir isso, essa não sou eu. E confia que ele vai tirar aquilo da sua vida, porque ele vai tirar. Deus não é um Deus de engano, gente, ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se ele falou pra gente não ficar ansioso, ele daria pra gente ferramentas para que a gente não ficasse ansioso. A minha última crise de ansiedade, ela foi muito forte, gente, eu achei que ia morrer. Eu já tinha alguns dias sem dormir, tá? Eu já tava alguns dias sem dormir, mas esse dia foi o pior dia. Era umas 3 horas da manhã, eu já tava sem respirar, eu achei que eu ia morrer. Eu não conseguia respirar, meu coração tava muito acelerado. Eu pensava em tomar banho, mas eu não conseguia levantar. Eu só tinha pensamento de morte, eu só pensava, eu vou morrer. E meu marido do meu lado, e eu não conseguia chamar ele. Eu comecei a ver vulto, eu comecei a ver coisa. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu tive uma crise assim que meu coração acelerava, eu tinha vontade de vomitar e não conseguia vomitar. Eu fiquei muito mal. E o que ocasionou essa crise de ansiedade? Foi uma situação mal resolvida e o que eu comecei a criar depois dela. Eu tive uma briga com meu marido e ao invés de sentar e falar com ele, olha, eu não gostei disso, ele nem sabia que eu não tinha gostado. Ao invés de eu sentar e falar com ele, olha, eu não gostei disso que você fez, não me agradou, o que eu fiz? Eu guardei aquilo ali pra mim. Era como se era obrigação dele descobrir que ele tinha feito aquilo ali pra mim. E é o que a gente pensa, né, gente? Infelizmente a gente é mulher, a gente tem esses pensamentos. Hoje eu tô trabalhando nisso, mas a gente tem que conversar. O diálogo é a base do casamento. E aí eu comecei a criar situações. Eu vou separar, não dá mais. Eu comecei a querer arrumar minha mala. E nessa noite, eu já tinha alguns dias que eu tava assim, então aquilo ali já tava me sufocando. E aí eu tive essa crise de ansiedade muito forte. A primeira coisa que eu fiz foi, quando eram umas 3 horas da madrugada, eu achei que eu ia morrer. Eu comecei a controlar meu pensamento, minha respiração. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi começar a controlar minha respiração, porque ela estava muito forte, estava muito ofegante, parecia que eu não conseguia respirar. Eu até achei na hora, pensei assim, pode ser Covid, mas não era Covid, tá, gente? Nessa época não era Covid. E aí eu comecei a respirar mais calmo, e eu comecei a segurar minha respiração e soltar, porque parece que a gente não vai conseguir controlar. E eu comecei a conseguir controlar. Eu comecei a tentar desviar o foco dos pensamentos negativos, e por algum tempo, funcionava, mas os pensamentos voltavam. E aí eu conseguia cochilar, 5 minutos, e aí os pensamentos voltavam, eu já acordava ansiosa de novo, muito nervosa, parecia que eu ia morrer. Aí eu controlava a respiração, e foi uma situação desesperadora. Eu falando assim, não dá pra sentir, entender, gente, mas só quem passa sabe o tanto que é desesperador, tanto que é real. Porque é real pra gente. Mesmo que não seja real pras pessoas quando a gente conta, é real pra gente. E o que aconteceu? Eu já tava há 7 anos desviada da igreja, tá? Eu nasci na igreja, eu nasci em berço evangélico, meus pais são cristãos, sei lá. Mas eles são da Assembleia de Deus. Então eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já conhecia a Deus, eu já tinha tido intimidade com Deus, mas eu decidi me afastar por situações que não vem nesse vídeo, mas um dia eu conto pra vocês também, é muito, muito forte, é impactante. Nesse dia, de madrugada, já era 3 horas da manhã, eu não aguentava mais, gente. Eu tinha certeza que eu ia morrer. E nessa hora, eu parei e falei, eu não mereço sofrer por causa de outra pessoa que nem sabe por que eu tô sofrendo. Eu falei, Jesus, eu lembro disso como se fosse hoje, gente. Foi muito emocionante. Eu falei, Senhor, a sua palavra diz, eu estou à porta e bato. E se aquele que tá lá ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Pai, nesse momento, ai, gente, eu tô sentindo Deus aqui. Nossa, é muito forte. Eu falei com ele, Pai, nesse momento, eu falo pro Senhor, pode entrar. A porta tá aberta. Gente, eu senti uma paz que eu não sentia há tanto tempo, mas foi uma paz que eu não sentia há tanto tempo. Eu não tinha paz na minha vida, já tinha muitos anos que eu não sabia o que era paz. Sabe, uma paz, ela invadiu o meu ser e eu dormi pela primeira vez, tranquila. Gente, eu nunca tinha tido um sono tão tranquilo. Tinha muitos anos, eu nem sabia o que era isso. Dormi a noite inteira. Gente, eu dormi. Eu acordei de manhã sem entender o que tinha acontecido. Eu falei, poxa, sabe que uma crise forte, eu dormi. E daquele dia minha vida foi transformada. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais o Espírito Santo saiu do meu lado. Então, assim, muitas vezes a gente pede a Deus, mas a gente não tá pedindo de coração. A gente não tá abrindo a porta. A gente tá tendo uma falsa esperança que a gente está pedindo a Deus, mas a gente não está abrindo a porta do nosso coração e dizendo de verdade, Deus pode entrar e transformar, porque eu tô de coração aberto. Daquele dia, Deus entrou e Ele mudou a minha vida, a minha história. Depois disso, gente, essa foi a minha última crise de ansiedade. Nunca mais eu tive uma crise de ansiedade. Eu tô até conferindo aqui pra ver se teve mais alguma coisa, porque eu tô com a colinha aqui, tá, gente? Tô gravando vídeo, senão eu esqueço do que eu vou falar. E nunca mais eu tive uma crise de ansiedade. Eu espero muito que esse vídeo tenha impactado vocês, tenha ajudado vocês. Talvez tenha dado norte. Uma coisinha aqui pode servir de gatilho para ajudar vocês. Deixe suas mensagens aqui. Se alguém precisar de ajuda, a gente pode me mandar no direct, que eu tô de coração aberto para ajudar vocês. Eu espero que vocês fiquem aqui para assistir o próximo vídeo e os próximos vídeos. Que Deus nos abençoe e abençoe esse canal. E até a próxima.